Vamos aqui falar sobre a Venezuela também, porque tem toda a questão aqui envolvendo o nosso vizinho na América do Sul, com fronteiras, né, com o nosso país, especial lá em Roraima, Pacaraima, e o presidente Donald Trump trouxe a informação de que a CIA entrou na jogada, entrou na parada. O Jamil Chad também atualizou nosso site com informações desde cedo. Com a maior mobilização de tropas na América Latina em 30 anos, o governo Trump gerou um alerta regional entre potências e na ONU sobre uma eventual operação militar na Venezuela. Dados obtidos pelo UOL a partir de documentos que embasaram declarações das Nações Unidas nos últimos dias revelaram a preocupação de que uma intervenção esteja prestes a ocorrer e demonstraram o risco de uma desestabilização regional. O cenário, ele é descrito por embaixadores como de um estado de alerta máximo. A crise chega a um momento de especial fragilidade política na América Latina e a constatação por parte de membros do governo Lula de um colapso dos projetos de integração regional que possam frear ofensivas estrangeiras. Ô Dani, e essa questão, né? Nesse momento em especial, né, é um assunto delicado para o Brasil. Muito delicado não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo, a ponto de países que fazem fronteira com a Venezuela estarem monitorando muito de perto a ofensiva americana, né? Donald Trump vem sinalizando que está disposto, inclusive, a promover uma ação de guerra mesmo em território venezuelano. Já tem posicionados lá navios, né, embarcações bélicas, cujo potencial de fogo supera já, só das embarcações, já supera toda a artilharia venezuelana. O ditador Nicolás Maduro apostou ontem, né, na retórica de ter buscado, temos um inimigo externo, etc. e tal, mas sabe que está lidando com um personagem imprevisível, que está deixando muito claro oficialmente que quer a cabeça do venezuelano. Donald Trump não esconde que Nicolás Maduro tem aí o interesse de cercar Nicolás Maduro ou de promover, né, um cerco ali, se esteja ele vivo ou morto, né, e num país que é simplesmente a detentor da maior reserva de petróleo do mundo. Essa é a Venezuela. Num cenário de Estados Unidos buscando e incentivando a extração desse material. É muito grave, o Brasil acompanha com muita atenção e tensão o que está acontecendo ali em território venezuelano, porque uma eventual ação dos Estados Unidos na Venezuela vai gerar, de saída, uma crise humanitária grave para os países que fazem fronteira com a Venezuela, em especial o Brasil, né, por meio da fronteira, tem recebido há anos, né, refugiados, pessoas que estão fugindo ou do regime, ou da fome, ou de ambos, como a gente já falou aqui, né, e que isso, por óbvio, uma ação americana agravaria esse processo de migração. Então, de saída, temos contratada. Se houver invasão da Venezuela, se houver uma disputa bélica, se houver uma guerra, se houver uma ação de força na Venezuela, por óbvio, de saída teremos uma crise humanitária, né? Teremos de lidar com mais refugiados, mas ainda também com a instabilidade na região. Quero ouvir já a Letícia e o coach também sobre esse assunto de refugiados. Antes, só vamos trazer aqui uma fala do Nicolás Maduro sobre a presença da CIA na região, no país. Veja aí. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. E aí, Cocho? Uma coisa que as pessoas se perguntam é por que agora o Trump, depois de fazer as pazes lá no Oriente Médio, agora resolveu abrir um conflito com a Venezuela. Não houve nenhum fato novo, grave, ultimamente, na relação Venezuela e Estados Unidos. Mas a gente sabe que os Estados Unidos têm uma poderosa indústria de armas, né? Então, sempre o pacificador Trump vai precisar de alguma guerra em andamento para desovar esse estoque da indústria de armas dos Estados Unidos.
e nós somos um simples joguete nessa parada aí. A área de defesa do Brasil hoje não quer se envolver nesse conflito, dizendo que isso é uma questão de vizinhos, problema de vizinhos. Acontece que o maior vizinho da Venezuela é o Brasil, nós somos os vizinhos, né? E isso sempre acaba também repercutindo aqui, né? São milhares e milhares de venezuelanos que todo ano saem de lá para vir para o Brasil. E já tem são não sei quantos, mas é muita gente que veio de lá, e cada vez que há um conflito desse, mais gente vai sair da Venezuela e nós vamos ter que receber. Então, não dá para dizer que é uma questão de vizinho, uma briga de vizinho. É uma coisa que envolve toda a América Latina e, em especial, o Brasil, o grande vizinho da Venezuela. Exato. Aliás, Brasil, que está representado pelo Mauro Vieira agora em Washington e se encontrou há poucos instantes com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mauro Vieira. O Marco Rubio. O Mauro Vieira vai dar uma entrevista coletiva daqui a pouquinho e a gente vai acompanhar, é claro, e vai trazer atualizações daqui a pouco, depois do intervalo. Continuar ligado. Chico e Teco aqui entraram em curto-circuito. Ô, Letícia, e os refugiados, né? Uma preocupação sempre grande, também cenas de violência, né, em algumas regiões. Diego, a apuração que eu tenho também é de que, assim, não é só o governo federal que está super preocupado com isso, também governos estaduais, governos municipais, em especial lá em Roraima, porque Roraima é o principal estado que faz a rota por onde os venezuelanos refugiados passam para vir para o Brasil. Eles vão para Roraima para entrar por lá, para descer para o resto do país. Então, também não é que fica a galera ali em Roraima. São governadores de outros estados, inclusive de São Paulo, inclusive do Distrito Federal, que precisam lidar com essa situação de crise humanitária, porque vem chegando gente do país vizinho para cá. Então, o primeiro ponto é isso, sim, existe ontem eu estava no Congresso e eu vi, assim, deputados e senadores, toda hora também o assunto voltava, conversando sobre a situação do Brasil, que são muitos problemas, mas esse, sim, é um desses, um dos que estão na mesa do pessoal da política. E lembrar também que essa situação de crise humanitária, que uma guerra eventualmente aprofunda, porque a Venezuela já vive uma situação de crise humanitária. Eu estava olhando aqui, são mais de 500 mil venezuelanos 568 mil venezuelanos entraram no Brasil entre 2015 e junho de 2024, é um dado da Unicef. Então, é 500 mil de pessoas que veio para cá. E esse 500 mil de pessoas vem em condição subhumana, vem passando fome, vivendo violência. A Venezuela tem um dos maiores cartéis do mundo, que é um dos grandes dramas do Donald Trump, que é o Trem da Arágua. Então, o Trem da Arágua, a gente já viu notícias, reportagens da polícia brasileira falando da relação do Trem da Arágua com o PCC. E o PCC tem uma força grande nas fronteiras molhadas, né? Na parte de floresta do Brasil, com essa fronteira aí do alto, do norte do país. Então, são muitas etapas. A gente sabe de muitas, mas muitas histórias de mulheres que são forçadas a se prostituir. Isso é tráfico de pessoas, que são traficadas e exploradas sexualmente. Venezuelanas que entram no Brasil e são capturadas por esses grupos armados e traficadas. E isso vira também, não é um problema de um país vizinho, é um problema do Brasil também. E é um problema, global, um problema humanitário. Mas, enfim, todas essas situações estão na mesa, estão sendo observadas e estão sendo levantadas pela classe política do Brasil, Diego.